E aí, gostaram do meu cenário? Para quem já assistiu Dark, eu tentei reproduzir o Jonah aqui, mas não sei se eu consegui não. Então vamos ao tema do vídeo de hoje? Não existe um tema que crie mais fascínio no ser humano do que a viagem no tempo. Sim, pois já pensou voltar no tempo e reparar os erros do passado? E reparando os erros do passado viver uma vida perfeita no futuro? Ou dar um pulinho no futuro só para dar uma olhadinha como está a sua vida e se algo não estiver a contento voltar e dar uma recalculada na rota aqui no presente? Ou ainda, ir visitar aquela sua ex-namorada no futuro só para falar um oi sumida e deixá-la curiosa sobre como você não envelheceu? Seja novamente muito bem-vindo ao canal Enigma History, o canal que aborda os mistérios mais intrigantes da humanidade. Vou soltar a vinheta e você aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like. Quem nos anos 80 não assistiu ao filme Em Algum Lugar do Passado e não se comoveu com a linda história interpretada por Christopher Reeve e Jane Seymour? Qual adolescente no início dos anos 80 não encarou fila no cinema para assistir às aventuras vividas por Marty McFly, personagem interpretado por Michael J. Fox, nas continuações do filme De Volta para o Futuro? E ainda, quem não está até hoje assistindo os desvendandos da vida para tentar entender a árvore genealógica maluca da série Dark? Ao assistir uma trama que envolve viagem no tempo, é normal a gente se perguntar: será que é possível viajar no tempo? O fato é que, tecnicamente, sim, é possível. O que ocorre é que ainda não temos tecnologia suficiente para fazê-lo acontecer. Segundo Albert Einstein, a teoria espacial da relatividade afirma que o tempo não é linear em todo o universo, de modo que o tempo não passa na Terra na mesma velocidade que passa em outros planetas. Ou seja, um minuto na Terra não dura o mesmo tempo que um minuto na Lua, por exemplo. Ainda segundo Albert Einstein, o tempo acelera e desacelera dependendo da gravidade e da velocidade com que nos movemos no espaço. Fenômeno esse conhecido como dilatação temporal. De modo que, de acordo com a teoria conhecida como a teoria dos gêmeos, se colocarmos um gêmeo com um cronômetro em um foguete, simultaneamente com um outro gêmeo com um cronômetro na Terra, o cronômetro parado se moverá mais rápido do que o cronômetro no foguete, de modo que o gêmeo que ficou na Terra envelheceu mais do que o gêmeo do foguete. Questão de segundos? Sim, mas já comprova a nossa teoria sobre viagem no tempo. E por falar em foguetes, os astronautas são justamente os que mais comprovam a teoria da dilatação temporal, pois quanto mais rápido o foguete se move, mais lento o tempo passa, e isso inclui quem está dentro dele. Repetindo, fração de segundos? Sim, porém é o suficiente para comprovar na prática que a viagem no tempo existe, pelo menos para o futuro. E mais, é em fração de segundos que cometemos os maiores erros de nossas vidas. E se pudéssemos voltar para repará-los? E quando falamos que não possuímos tecnologia hoje para que esse tempo fosse maior do que segundos, é porque, para tanto, precisaríamos viajar na velocidade da luz, de modo que, mesmo que um equipamento hoje conseguisse atingir tal velocidade, nós nos decomporíamos dentro dele, pois ainda segundo Einstein, os objetos que viajam na velocidade da luz têm massa infinita, o que significa dizer que tanto o equipamento como quem estivesse dentro dele seriam destruídos antes mesmo de atingir tal velocidade. Estamos falando de 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. No meio científico, o tema circula de forma bastante discreta. Acredita-se que ou os cientistas são achincalhados por pesquisarem seriamente o assunto, que acredita-se ser improvável, ou os avanços na área, se existem, ocorrem de forma tão secreta que ninguém fala a respeito. No entanto, o estudo das viagens no tempo e de outras consequências das teorias da física pode mudar a nossa perspectiva sobre o universo. Tecnicamente, é tão possível que se um ser humano estivesse na Lua, nesse momento, observando a Terra, ele nos veria há muitos anos atrás, pois, para viajar no tempo, é preciso viajar na velocidade da luz. A verdade é que, de acordo com as leis da física, humanos viajarem para o passado é algo impossível. Logo, viajar para o futuro, respeitando as leis da física, seria um caminho sem volta. Volta só mesmo através do buraco de minhoca.
O buraco de minhoca é uma espécie de túnel que liga dois pontos no espaço-tempo. Os famosos buracos de minhoca podem sim funcionar, mas tecnicamente para enviar objetos ao passado e não sem danificá-los, devido ao processo da entropia. Se admitirmos que é possível mandar objetos materiais ao passado, teremos que admitir uma perda de massa no nosso futuro e um ganho de massa no nosso passado, ou no outro passado alternativo. Assim, pois ao admitir também uma volta no tempo, precisamos encarar a possibilidade de, em qualquer alteração paradoxal no passado, a criação de um futuro alternativo, tal qual ocorre em efeito borboleta. O mais atraente de imaginar uma viagem no tempo é imaginar ou fantasiar com as inúmeras possibilidades, como em De Volta para o Futuro. Biff Tannen, o personagem interpretado por Thomas Wilson, vai ao passado encontrar com ele mesmo mais novo e o entrega um almanaque de jogos, mudando assim a sua vida no futuro, já que tal almanaque o possibilitou faturar com os resultados de apostas em jogos, o que acabou por acarretar o que abordamos há pouco sobre um futuro alternativo causado por qualquer alteração paradoxal no passado. Quem não está até hoje com a cena interpretada por Christopher Reeve, que de costas paralisa quase que como se estivesse recebido um chamado, um aceno ou até um oi sumido, da fotografia de Elizabeth McKenna, personagem interpretada por Jane Seymour, cena essa que é a responsável pela sua decisão de voltar ao passado para viver de verdade a paixão avassaladora que o tomou de assalto ao ver a fotografia na parede. Quem, após assistir ao filme Efeito Borboleta, não se lembrou de pelo menos uma passagem de sua vida onde um detalhe, uma decisão no passado, não mudaram todo o seu futuro, quase que como um estalar de dedos? O filme já começa definindo a teoria do caos, onde um simples bater de asas de uma borboleta causaria um tufão do outro lado do mundo. E assim o filme discorre. O personagem de Ashton Kutcher voltava no passado para mudar um simples detalhe no seu passado e quando voltava não reconhecia sua própria vida de tanta mudança que aquele detalhezinho alterado no passado promoveu no seu futuro. O fato é que quando você pensa nisso como uma possibilidade, coisas como pressentimento, déjà vu, entre outras coisas que simplesmente sentimos e não sabemos explicar, começam a fazer muito mais sentido. Assim é a vida. As coisas são o que são e são como são. É claro, em uma vida sem viagem no tempo. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã de cinema e talvez por isso eu tenha exagerado utilizando filmes como analogia para produzir esse vídeo. Mas por outro lado, tudo ou quase tudo que possuímos do assunto é mesmo no campo da ficção científica. Eu não quis aqui criar ou recriar um episódio de Black Mirror, mas sim promover uma profunda reflexão sobre o assunto, até por uma questão social, pois se ainda não podemos viajar no tempo, vale muito a pena perder uma fraçãozinha de segundos antes de tomarmos nossas decisões, já que ainda não poderemos voltar no tempo para corrigi-las, caso elas deem errado. Esse vídeo tem o propósito ainda de provocar novamente em vocês a buscar informações sobre assuntos que tanto nos intriga e que não conseguimos explicar, pois afinal de contas essa é a grande proposta do canal. Já falamos de civilizações antigas e seus feitos grandiosos, já falamos de Área 51 e todos os segredos que a envolve, e cabe agora nos questionar, será mesmo que nunca ninguém conseguiu viajar no tempo? A viagem no tempo pode ser a grande chave para tudo o que não compreendemos. E será mesmo que se alguém detém uma informação dessa tão valiosa, a compartilharia com o mundo? Lembram do Biff, do filme De Volta para o Futuro? Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo novos conteúdos. E não perca o nosso próximo tema. Até lá!